Oi, gente, tudo bem? Sou Selma Marques, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental. Eu espero que esteja tudo na mais perfeita paz aí com vocês. Eu me propus realizar uma série de vídeos sobre transtornos de personalidade e vou começar, com o transtorno de personalidade borderline. E por que eu escolhi especialmente o transtorno de personalidade borderline? Porque eu também atuo como terapeuta de casal e com adolescentes, né? Eu vejo que há uma necessidade muito grande de se falar sobre esse transtorno, uma vez que ele se apresenta, né, no finalzinho da adolescência e começo da vida adulta, e é um dos transtornos que está intimamente ligado com as relações afetivas e as relações interpessoais. Portanto, eu acho extremamente necessário que a gente fale um pouquinho sobre esses transtornos, ok? Para iniciar, vamos falar sobre transtorno de borderline, de personalidade borderline. Precisamos entender o que é personalidade. Nossa personalidade ela é formada por um conjunto de fatores psicológicos, neuropsicológicos, culturais, filosóficos, religiosos, tá? Valores que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E é esse conjunto de fatores que vai determinar a maneira como a gente pensa, sente, age, como a gente interage com as pessoas que estão ao nosso redor. É essa personalidade que vai determinar também a maneira como a gente reage diante de situações cotidianas, sejam elas estressantes ou não. Lógico, que nós temos aí a questão hereditária, a carga genética, evidentemente, tem um peso enorme, na formação dessa personalidade, mas também essa personalidade ela é formada pelas nossas vivências, pela nossa interação social. Então, nosso lar, a maneira como somos criados, a religião em que a gente é orientado ou não, tudo isso influencia a formação da nossa personalidade. É o que a gente chama de caráter, esses valores citados. E a carga genética fica responsável pelo nosso temperamento. O transtorno de personalidade, da personalidade acontece quando esse padrão de comportamento, ou seja, a maneira como a gente pensa, age, fala e interage, ela se torna rígida demais, ela não dá espaço a mudanças e começa a causar prejuízos para a pessoa, e para as outras com as quais ela convive, para o ambiente. Então, nós podemos meio que entender que ali pode possivelmente ter um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade borderline, ele está intimamente ligado com essa questão relacional. O que significa borderline? Borderline significa fronteiriço, no limite, limítrofe. Então, a pessoa que tem transtorno de borderline é uma pessoa instável. Ela vai no limite, tanto do amor quanto da raiva. Ela vive uma montanha russa de emoções. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele realmente causa grandes prejuízos nesse relacionamento social, nessa interação social. Então, como caracterizar o transtorno de borderline? As pessoas que possuem o transtorno de borderline, ou seja, os borders, eles são pessoas que têm uma instabilidade emocional imensa. São pessoas que mudam, o seu humor ao longo do dia diversas vezes. Então, pode acordar pela manhã de um jeito e no meio do dia ele já está com um humor já totalmente diferente. Vai depender da leitura que ele vai fazer da situação a qual ele está vivendo. E às vezes essa situação, ela pode ser até mesmo imaginária. Não precisa ser uma situação real. Às vezes, no seu pensamento, ele cria determinadas situações e ele reage de acordo com essa situação criada na sua mente. Como o border se apresenta?
Bem, quem tem transtorno de borderline apresenta instabilidade emocional intensa. Na realidade, o transtorno de personalidade borderline, ele é caracterizado pela instabilidade. Então, a instabilidade emocional é imensa. Eles têm muitos sentimentos de desvalia, se sentem desvalorizados, sentem que estão sozinhos, têm um medo imenso da rejeição. Então, isso os leva a mudar de humor, né, de uma maneira muito rápida ao longo do dia. São pensamentos muito negativos, sentimentos de que não são amados, de que não são valorizados, e isso leva a um humor muito oscilante. Outra coisa também são os padrões de pensamentos. Né? É uma instabilidade também aí, instabilidade de pensamentos. Cognitivamente, eles são bombardeados com pensamentos negativos, pensamentos disfuncionais, que muitas vezes não condizem com aquilo que está acontecendo, e esses pensamentos, eles são rígidos, eles não dão abertura para analisar um outro ponto de vista. É aquilo e é aquilo. O que ele está pensando é o que está acontecendo. Além da instabilidade emocional, padrões de pensamentos extremamente rígidos que os fazem bater de frente com quem quer que seja, porque aquilo que eles acreditam é a verdade, né? Eles ainda, né, possuem uma característica muito forte, que é a impulsividade. O border, ele é impulsivo, ele tenta sanar as suas necessidades emocionais de uma maneira muito impulsiva. Então, ele salta de um relacionamento para outro muito rápido, como ele ama e odeia de maneira muito rápida. Então, ele é bem impetuoso em suas decisões de término, de reatar, busca de completar, de preencher esse vazio que é constante no borderline. Ele pode entrar em atividades perigosas, como, por exemplo, vício em drogas lícitas e ilícitas, compulsão por comida, por compra, por sexo, sem pensar nas consequências. Né? Também essa impulsividade o leva a ser agressivo não apenas verbalmente, mas também fisicamente. Ele pode se autoagredir, como também pode, né, praticar a heteroagressão. Seus rompantes, né, de raiva, eles são intensos e desproporcional à situação a qual ele está passando. Outra característica que a gente pode ver no border é a instabilidade nos relacionamentos afetivos. Então, por causa dessa sua variação de humor, essa instabilidade emocional intensa, a impulsividade, fica difícil, né, alguém conseguir segurar durante muito tempo um relacionamento com o border. Por quê? Porque como ele tem medo de ser preterido, de ser rejeitado, ele tem essa sensação de desvalia muito grande, essa insegurança, o que acontece? Ele muitas vezes ele sufoca. Né? Então, quem se relaciona com o border, ele pode, ao longo do dia, por exemplo, receber 30 mensagens em menos aí de 5 minutos ou mais. Tá? Ele pode receber de repente uma visita surpresa no trabalho, ele liga muito, ele quer atenção, ele quer que você atenda na hora, não pode demorar muito para responder uma mensagem, então isso prejudica muitas vezes quando você está trabalhando. Ele monitora as suas redes sociais, ele quer saber cada segundo da sua vida, onde você está, com quem você está, o que é que você está fazendo. Ele constantemente quer sua atenção, ele não consegue ficar sem que você esteja ali junto. Tá? Tudo isso em decorrência o quê? Da sua própria, dos seus próprios pensamentos de que algo diferente está acontecendo. Então ele faz a leitura de uma situação ou cria uma situação e, de acordo com a leitura que ele faz ali, ele começa a reagir. É um transtorno que realmente causa muitos conflitos
nos relacionamentos afetivos, no ambiente de trabalho. É importante também falar que o border, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa extremamente competente, ele consegue realizar os seus objetivos de uma maneira tranquila, desde que ele esteja bem. Quando ele entra em um relacionamento e esse relacionamento ele não está bem, o que acontece? Ele termina levando o mesmo padrão para o lugar onde ele está trabalhando. E isso não é apenas em relação ao amor conjugal, tá? É em todas as relações afetivas, então seja as relações no trabalho, seja com aquela amiga, tá? Então acredito que todo mundo aí já deve ter passado pela experiência de ter uma amiga border ou um amigo border, né? Aquela pessoa que constantemente quer a sua atenção e quanto mais você dá, parece que ainda não é suficiente, o tempo todo você não gosta de mim, você tá estranho, você tá estranha, né? Então assim, é aquela pessoa que suga, muitas vezes tão intenso, né, que você se sente sugada, né, em suas energias, né? Então, é necessário buscar ajuda para essa pessoa, tá? Só que aí é onde reside o problema. Quem tem transtorno de borderline geralmente é muito resistente à terapia, é muito resistente a buscar ajuda. Por quê? Porque a leitura que ele faz, os seus padrões são tão inflexíveis que a leitura que ele faz, ele acredita que seja a correta. Fica muito difícil para que ele possa racionalizar as situações e entender que ele está necessitando de ajuda. É necessário, sim, entrar com um tratamento com psicofármacos, então é preciso procurar um psiquiatra, mas também a psicoterapia é de extrema importância, em especial, não que as outras também não sejam eficientes, mas em especial a terapia cognitivo-comportamental, porque justamente a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com a tríade cognitiva, pensamentos, emoções e comportamento. E é justamente nessa frente, né, que nós temos que trabalhar com quem tem transtorno de borderline, tentando estabilizar as suas emoções, né, tentando também mudar esses padrões, né, tão fixos dos pensamentos tão rígidos e mudar também a resposta dessa pessoa às situações vivenciadas, sejam elas imaginárias ou reais. E então, conhece alguém que convive com uma pessoa que possui essas características? Você possui essas características? Conseguiu, né, se identificar com algumas coisas? É interessante e imprescindível que você entenda que você não vai conseguir fazer um autodiagnóstico apenas vendo esse vídeo, tá? Não é possível, porque a gente precisa fazer uma anamnese muito boa, porque não é fácil de diagnosticar o transtorno de personalidade borderline, justamente porque ele vive ali no limite, e no limite também com outros transtornos, como por exemplo, depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade, tá? Então, é preciso que a gente escute, que a gente não vai ser em uma sessão, em 2 sessões, que a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico. Então, é preciso que você procure ajuda. Esse vídeo serve para quê? Para que você fique atento, para que você procure perceber, e se você sabe que alguém está passando por isso, ou você convive com uma pessoa como essa, você também precisa entender o transtorno para que você possa ajudar. Gostaria também de enfatizar que transtornos da personalidade, além de ser uma doença, logicamente, mas ele também é um jeito de ser, tá? É um jeito de ser, é um jeito de viver, é aquilo que a pessoa é. Então, tem cura? Não tem cura, mas tem controle, tem como controlar. Por isso que é tão importante a gente ver alguns padrões desses e nos adolescentes, tá? E procurar ajuda o mais rapidamente possível. Quanto mais rapidamente essa pessoa ela se conhecer, mais fácil será para que ela possa ter um controle sobre as suas emoções. Espero que esse vídeo tenha sido assim muito útil para você. Então, se gostaram do tema, se gostaram do vídeo,
aproveita, curte, se inscreve no canal, tá? Deixa seus comentários, divulga, compartilha com as pessoas. Quanto mais a gente divulgar informações, menos pessoas sofrendo nós teremos. Então, deixa aí nos seus comentários o que mais você gostaria que a gente pudesse estar falando. Vou procurar sempre estar fazendo vídeos aqui, falando de uma maneira mais simples, sem tantos termos, né, científicos, tá? Próximo vídeo será como se relacionar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, tá bom? Então fiquem aí, fiquem na paz, fiquem com Deus. Um abraço, até mais.